Olá pessoal, tudo bem? Então, eu sou Márcio, professor aqui de língua portuguesa, e nós vamos trabalhar aqui algumas questões relacionadas à comunicação. E a comunicação é um dos elementos que nós utilizamos para se relacionar, para interagir com o outro, né? E aí, saber que se comunicar é extremamente fundamental, faz toda uma diferença, né? A comunicação, ela precisa de um emissor, de um receptor e da transmissão de uma mensagem. Isso é o ato comunicacional, né? E o ato de saber se comunicar é a principal ferramenta de entendimento e do envolvimento para um bom relacionamento, né? Nas relações de trabalho, exigem uma linguagem compreensível para que como é que eu posso dizer, se estabeleça um entendimento comum entre as partes, né? A própria definição de comunicação envolve participação, transmissão e troca de conhecimentos. Desse modo, o desempenho de uma empresa depende da eficácia da comunicação de todos os participantes, né? E aí, comunicar é extremamente importante. E aí, gente, quando a gente fala de comunicação, a gente automaticamente vai se voltar para a linguagem, né? A gente se comunica através de linguagem. Mas aí, o que seria linguagem? Imediatamente eu posso dizer a vocês que é qualquer forma de expressão. Professor, mas qualquer forma de expressão é linguagem? Sim. E aí, com relação à linguagem, nós temos a linguagem verbal e a não verbal. Na linguagem verbal, nós temos aí a linguagem escrita e a linguagem falada. E na linguagem não verbal, nós temos o corpo como um todo falando, temos os gestos, músicas, enfim. Mas tudo isso é usado, é a linguagem se valendo para comunicar alguma coisa, né? Quando eu tenho a linguagem falada, é essa que eu estou usando aqui, né? Essa expressão que eu estou usando aqui agora. A expressão escrita é aquela que nós usamos, obviamente, escrevendo alguma coisa, né? E engana-se quem pensa que o nosso corpo ele não transmite uma mensagem. Vocês podem ter certeza que o corpo fala, tá? Os gestos falam. Então, se ele fala, se ele é uma linguagem, então a gente tem aí comunicação, ok? Quando a gente fala de comunicação, existem alguns elementos que compõem essa comunicação. Dois elementos são principais, são primordiais, que são o emissor, ou seja, aquele que emite a mensagem, e o receptor, aquele que recebe. E aí tem um terceiro elemento que é primordial também, que é extremamente importante, que é a mensagem. Então, se eu, emissor, estou falando, ou estou escrevendo, ou estou emitindo uma comunicação, essa minha comunicação ela sai através de uma mensagem, né? Então, eu estou emitindo uma mensagem para meu receptor recebê-la. E esse receptor, para que ele tenha o entendimento dessa mensagem que ele está recebendo, ele precisa decodificar essa mensagem. Só que essa mensagem, existem outros elementos que compõem o circuito da comunicação, tá? E aí, esses outros elementos, eles estão ligados à mensagem propriamente dita. E aí, na mensagem, nós temos o referente, o código e o canal. E aí, mais à frente, a gente vai ver o que cada elemento desse aí fala. Como eu já adiantei, emissor é aquele quem fala, né? Aquele que emite a mensagem. Receptor é aquele que recebe aquilo que foi dito pelo emissor, né? E a mensagem é o conjunto de informações que foi falado, ou que foram faladas, tá? Então, pessoal, e aí
existem outros elementos da comunicação, né? Que são o código, o canal, sendo o código os signos utilizados para criar a mensagem, né? A comunicação ela só se concretiza se o receptor entender o que foi dito. Então, o emissor codifica e o receptor decodifica a mensagem. Para que essa mensagem, para que essa comunicação se estabeleça, tem que haver essa sinergia entre emissor e receptor. Ou seja, tem que haver uma decodificação daquilo da mensagem para que a comunicação de fato aconteça. Ok? E canal é onde essa comunicação foi feita. E aí, num passado não muito distante, era mais fácil da gente responder uma pergunta caso eu perguntasse onde a comunicação é feita. Só que hoje a gente tem aí alguns outros recursos, né, que são WhatsApp, e-mail, enfim, os recursos tecnológicos que a gente usa hoje em dia, eles também são canais de comunicação. Ok? Dando sequência, existe aí não digo que seja um elemento, tá? Mas um processo aí, alguma coisa que acontece no meio da comunicação que a gente chama de ruído. Tá? E o que é esse ruído? É quando o receptor ele não interpreta os signos e entende a coisa de uma outra forma, ou seja, ele não decodifica. O ruído é quando existe uma má interpretação dessa mensagem, dessa comunicação. Com isso, os outros dois elementos são tão importantes, né? Que são os canais e o contexto. Né? O contexto, no caso, é a situação em que a mensagem se refere. Ok? Dando sequência aqui, vamos lá. Eu tenho aí como um exemplo, para vocês, para ilustrar melhor, o locutor, no caso, o emissor da comunicação, seria eu, o professor. Né? Os interlocutores ou receptores seriam vocês, os estudantes. A mensagem seria esse texto verbal que eu estou usando, verbal oral que eu estou usando aqui. Né, para transmitir essa mensagem para vocês, para passar essa aula para vocês, ok? O referente seria o elemento da comunicação, ou seja, o assunto da aula. E aí, isso vai variar de acordo com a aula, né? Hoje, nesse momento, o assunto da aula são elementos da comunicação. Então, isso é o referente da minha comunicação, ok? E o canal, como eu já disse, seria a minha voz, no caso aqui, usada impulsionada pelo ar, né? Para emitir aí um som, ok? E o código seria a própria língua portuguesa, ou seja, código que eu uso para me comunicar com vocês. Eu não poderia usar, por exemplo, um código na língua inglesa caso vocês não fossem nativos ou não conhecessem também a língua inglesa. Porque se eu usar por exemplo, eu estou usando a língua portuguesa, mas se vocês fossem nativos de língua inglesa, a gente não teria comunicação. Por quê? Porque não ia haver decodificação da mensagem. Porque não tem um entendimento claro daquilo que está sendo dito. Ok? E aí, eu faço a seguinte pergunta a vocês. Como é que a gente pode fazer para melhorar a nossa comunicação? Existem algumas coisas, existem alguns manejos que a gente precisa ter para que essa comunicação seja o mais eficiente possível. E uma delas é falar as coisas de maneira o mais claro possível, né? Ou procurar escrever as coisas numa ordem direta, sem muitos rodeios, escolher um canal de comunicação ideal. Ou seja, não adianta eu falar, por exemplo, de TikTok em um espaço que as pessoas nem sabem sobre o que eu estou
falando do que se trata esse aplicativo. Então, a nossa comunicação ela vai variar de acordo, ou melhor, a eficiência da nossa comunicação ela vai variar de acordo com o contexto que a gente esteja inserido, com o nosso público que esteja recebendo a nossa comunicação. Não adianta eu falar de uma maneira rebuscada, onde eu sei que o acesso à educação seja menor. Então não adianta. Então a nossa comunicação eficiente, ela acontece quando a gente consegue adequar a nossa forma de falar ao nosso público, ou seja, ao nosso receptor da nossa mensagem. E aí, gente, eu entro na questão das funções da linguagem, né? O que são funções da linguagem? São formas de utilização da linguagem segundo a intenção do falante. Por quê? Todos nós, quando falamos alguma coisa, nós temos uma intenção comunicacional ou uma intenção comunicativa, tá? E as funções da linguagem, elas vêm justamente para mostrar ou exemplificar como isso funciona, ok? E aí nós temos as funções referencial, função emotiva, função poética, função fática, conativa e função metalinguística. Vou tentar esmiuçar cada uma delas aí para vocês. E aí, cada uma dessas funções, ela desempenha um papel relacionado com os elementos presentes na comunicação, ou seja, emissor, receptor, mensagem, código, canal e contexto. Assim, elas determinam o objetivo dos atos comunicativos. Vamos lá? Na função referencial ou denotativa, que também é chamada de informativa, ela tem como objetivo principal informar, referenciar algo. Ela é voltada para o contexto da comunicação e esse tipo de texto é escrito normalmente na terceira pessoa, do singular ou plural, enfatizando seu caráter impessoal. Ou seja, normalmente em texto acadêmico, essa função ela é mais presente, né? E quando eu falo também de função denotativa, que é um outro nome da função referencial, denotativa vem de dicionário, ou seja, é aquilo que não aceita ou não é percebido uma linguagem mais metafórica, ok? A outra função da linguagem é a função emotiva ou expressiva. E aí na função emotiva, o emissor tem como objetivo principal transmitir as suas emoções, sentimentos e subjetividades por meio da própria opinião. E aí, diferente da outra que eu acabei de falar, esse texto ele pode ser escrito em primeira pessoa, tá? E aí, ele está voltado, esse tipo de texto, está voltado para o emissor, ou seja, eu que estou emitindo, eu posso sim me posicionar, me colocar diante desse texto, ok? E até mesmo por ele possuir um caráter pessoal. E aí, como exemplos de função emotiva, nós podemos destacar aí os textos poéticos, as cartas, os diários, e todos eles são marcados pelo uso de sinais de pontuação, por exemplo, reticências, ponto de exclamação. São pontuações que marcam a pessoalidade do texto, ok? E aí eu trouxe aqui um exemplo para vocês, que é um e-mail de uma mãe para os filhos, que diz assim: meus amores, tenho tantas saudades de vocês, mas não se preocupem. Em breve a mamãe chega e vamos aproveitar o tempo perdido bem juntinhos. Sim, consegui adiantar a viagem em uma semana. Ou seja, vocês percebem que aí tem uma pessoalidade, é a mãe falando com seus filhos. Ela não tem uma preocupação em que esse texto ou que essa mensagem seja rebuscada, ok?
Função poética. Ela é caracterizada, ou melhor, é característica das obras literárias, né? Mas não apenas nas obras literárias. Nas letras de música a gente encontra a função poética, tá? Que aí tem toda uma preocupação com a estética do texto, tá? E nessa função, o emissor ele se preocupa de que a mensagem, de qual maneira essa mensagem vai chegar ao seu receptor, né? Ele se preocupa na beleza daquela mensagem. Tanto que a gente percebe essa função poética, tanto em poesias, né, letras de músicas, e por aí vai. E aí, o elemento principal nessa função, no caso, o elemento de comunicação principal nessa função de linguagem, é a mensagem. Por quê? Porque ela é o foco central dessa função. E aí eu trouxe um exemplo para vocês que fala assim, que é a história sobre a avó. Apesar de não ter frequentado a escola, dizia que a avó era um poço de sabedoria. Falava de tudo e sobre tudo e tinha sempre um provérbio debaixo da manga. A gente percebe aí que, embora não seja uma poesia, nem uma letra de música, mas a gente traz nessa função a possibilidade de usar também as palavras sem o seu sentido literal, né? Então, o poço de sabedoria, a gente sabe que poço aí não está no sentido literal, né? Da mesma forma, debaixo da manga, né, como o provérbio que a vovó trazia ali sempre, também não está no seu sentido literal. Ou seja, isso é uma característica da função poética, ok? Função fática. Ela tem como objetivo estabelecer ou interromper a comunicação, tá? De modo que mais importante é a interação entre o emissor e o receptor, tá? Ou seja, então quando eu pego o meu telefone e ligo para alguém e estou dizendo alô, né? Eu estou perguntando alô. Lá do outro lado da linha, alguém vai responder também alô. E se eu perceber que a ligação está ruim, eu vou falar, tá me ouvindo? A pessoa vai responder sim ou não. Ou seja, isso é a função fática, ok? É esse estabelecimento de contato, tá? Essa preservação desse contato. E aí eu trouxe um outro exemplo. Vamos dizer que é uma conversa telefônica, tá? E aí alguém liga, alguém lá vai atender. Consultório do Dr. João, bom dia. Bom dia. Precisava marcar uma consulta para o próximo mês, se possível. Doutor, o doutor tem vaga apenas para o segundo semestre. Ou seja, a gente percebe aí que existem duas pessoas se comunicando, né? Isso é a função fática, ok? Função conativa ou função ou apelativa, se ela tem essas duas possibilidades de nome, né? Ela é caracterizada por uma linguagem, como é que eu posso dizer? Uma linguagem mais persuasiva. Ela tem o intuito de convencer o leitor a fazer alguma coisa, a comprar alguma coisa. E esse tipo de função a gente percebe muito em propaganda eleitoral, em propaganda de televisão, né? Quando eles querem vender alguma coisa, normalmente o verbo que se utiliza é um verbo no imperativo. Então, ele vai falar, ou ele ou ela, né, quem estiver ali veiculado na propaganda, compre esta camisa porque você vai se sentir muito bem. O primeiro verbo que está sendo usado aí é o compre, ou seja, está no imperativo,
querendo te convencer de alguma coisa. Da mesma forma, na propaganda eleitoral, a gente tem aí os candidatos pedindo voto, né? E o que eles falam? Vote em mim. Ou seja, ele está querendo te convencer ou nos convencer a fazer alguma coisa, ou nos persuadir a fazer alguma coisa. Eu tenho também a função metalinguística. Que função é essa, professor? Essa função ela é caracterizada pelo uso de metalinguagem, ou seja, a linguagem que se refere a ela mesma, que explica ela mesma. Professor, que loucura é essa? Então, vamos lá. Eu tenho a minha mensagem, eu tenho a minha linguagem, melhor dizendo, explicando a própria linguagem. Onde eu encontro isso, professor? No dicionário. Quando a gente pega o dicionário, a gente não tem lá vários verbetes ou várias palavras com seus significados ao lado? Isso é função metalinguística. Ou seja, eu tenho uma palavra, né, um verbete lá no dicionário e tenho toda a explicação ou todo o significado daquela palavra a partir daquele verbete. Então, isso é função metalinguística. Ok? E aí, eu trouxe um diagrama para que vocês consigam fazer uma correlação entre as funções da linguagem e os elementos da comunicação. Ok? Eu trouxe aí para vocês, né, esse diagrama justamente para a gente perceber como é que eles se relacionam, né? A função da linguagem com os elementos da comunicação. A função conativa, ela se relaciona com o receptor da mensagem. A função emotiva, ela tem relação com o emissor. Enfim, eu vou deixar para vocês aí perceberem essas relações da função da linguagem com a comunicação, ok? Mas é interessante que eu trazer aqui para vocês que isso não é estático, isso não é fixo. Eu posso encontrar algumas funções em alguns outros textos. Eu não preciso necessariamente enrijecer essas funções da linguagem para um único tipo de texto. Entendeu? Então vamos dizer que eu esteja escrevendo um texto aí, vamos lá, um texto, escrevendo uma carta para alguém. E aí eu posso encontrar metalinguagem, eu posso encontrar função conativa, enfim, tudo. Lembra que eu comentei com vocês que tudo depende da intenção de quem está produzindo um texto, ou de quem está produzindo uma comunicação? Então, tudo vai depender de como eu quero que a mensagem chegue até o meu receptor da minha mensagem. Ok?